Yo. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Daniel Vieira de Geografia. Estamos hoje aqui juntos para mais uma aula. O tema da nossa aula hoje ainda é o continente asiático, mas hoje vamos falar um pouco sobre a população asiática. Quais são as características dessa população, como é que ela está distribuída, as características do ponto de vista social, econômico, e vamos ver isso por regiões, das principais áreas e dos principais países. De antemão, eu quero perguntar a vocês uma coisa. Vocês sabiam que 60% da população mundial está no continente asiático? Isso mesmo, 60%. Vejam, somente a China e a Índia, a China com mais ou menos 1,5 bilhões de pessoas e a Índia com 1,3 bilhões de pessoas, só aí já vão 2,8 bilhões das 7 bilhões de pessoas que existem no mundo. Então vejam que a Ásia é um continente bastante populoso. Por que é populoso? Porque existe uma grande quantidade de pessoas. Então, vez ou outra, vamos falar duas palavrinhas importantes aqui e vocês precisam ficar atentos. A primeira é populoso. Quando eu falo populoso, eu quero me referir a número de habitantes. E aí, a Ásia é um continente muito populoso porque tem um número muito grande de pessoas. Ao mesmo tempo, existe a característica de ser povoado. E quando a gente fala de povoado, a gente está falando sobre a forma que essa população está distribuída. Vejam, no geral, o continente asiático ele tem uma má distribuição populacional. Por quê? Porque existem áreas que têm uma maior concentração populacional, principalmente nas áreas litorâneas e nas áreas de planície, dos vales fluviais. E tem outras áreas que não tem muita gente morando, porque são áreas desérticas, são áreas montanhosas. Então existe uma concentração populacional em algumas áreas e outras áreas existe vazios demográficos, beleza? Mas aí, essas áreas que têm uma grande concentração populacional, nós dizemos que é uma área que é muito povoada. Tranquilos? Então, para começar, já vamos colocar isso na cabeça. Populoso é muita gente. Povoado é a concentração, a densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, para começar a falar sobre a área populacional, a gente precisa entender isso aí. Pessoas, o continente asiático é formado por nações que são milenares. A China, por exemplo, a Índia, por ser milenar, por ter participado de tantas situações e várias civilizações, é um continente riquíssimo nessa diversidade cultural. E essa diversidade cultural ainda foi mais ampliada porque uma parte da Ásia passou por um processo que nós passamos, que foi de colonização. A diferença é que nós passamos a colonização e eles passaram o neocolonialismo. A diferença se dá apenas pelo período em que passamos e que eles passaram e também a intensidade, a forma que eles foram colonizados. Mas a gente vai perceber que o continente asiático tem nações diferentes, tanto no desenvolvimento econômico, social. Isso também se dá porque os processos do neocolonialismo, do imperialismo dentro do continente asiático se deu de maneira distinta, se deu de maneira diferente. Algumas áreas tiveram uma colonização mais intensa, outras nem foram colonizadas nesse período. Então a gente percebe que a população asiática ela é bem diversificada. Vejam só, lá no Oriente Médio, também chamado de Ásia Ocidental, que é formada por cerca de 16 países, é uma região cheia de conflitos. Por que é uma região cheia de conflitos? Conflitos de cunho político, econômico e também religioso. Percebam que no Oriente Médio, dentro do mesmo país, dentro da mesma cidade, nós temos o berço das três grandes religiões monoteístas do mundo: judaísmo, islamismo e o cristianismo. Então Jerusalém, a cidade santa,
como é assim é colocada, ela é sagrada para os cristãos porque foi lá onde Cristo anuncia o seu evangelho, morre e ressuscita. É sagrada para o judaísmo porque é onde está o templo, é a terra prometida. E também é sagrada para o islamismo porque foi lá onde Maomé morre e difunde, começa todo o seu pastoreio e a disseminação do islamismo. Bom, dentro do próprio Oriente Médio, nós temos diversas disparidades econômicas, como eu já falei para vocês, que também é um pouco do fruto desse processo de colonização. Vocês vão perceber que nós temos países ali no Oriente Médio, como os Emirados Árabes Unidos, o Catar, que são países com condições econômicas maiores, mas também vamos ter um Iêmen, um Omã, que são países que têm condições econômicas um pouco menor. Por exemplo, dentro dessa mesma região, Israel é o país que apresentou em 2017, no último censo, o melhor índice de desenvolvimento humano. O que é que o índice de desenvolvimento humano avalia? Ele avalia a educação, a saúde e a renda per capita. Emirados Árabes Unidos, Catar, toda essa região do Oriente Médio, Arábia Saudita, o Bahrein, o Kuwait, todos esses têm um grande IDH, um grande Índice de Desenvolvimento Humano. Por quê, professor? Qual é a explicação para que eles tenham esse grande Índice de Desenvolvimento Humano? É que a renda desses países está pautada no petróleo, na venda, na exportação de petróleo. E a gente já sabe que hoje o petróleo é o recurso que é mais cobiçado no mundo inteiro. Tranquilos até aí? Beleza? Então vamos seguindo mais, hein? Contrapartida, como eu já falei, tem o Iêmen, que é um país de baixo IDH, com alta mortalidade infantil, alto índice de criminalidade, altas taxas de natalidade. O próprio Afeganistão, que foi refúgio durante muito tempo do terrorista Osama Bin Laden, ficou famoso nesse processo aí, nas invasões dos Estados Unidos ao Iraque. Esses países do Oriente Médio, por exemplo, para a gente ver as disparidades que existem neles, enquanto tem uns que têm altas taxas de mortalidade, altas taxas de natalidade, etc., outros países têm um grau de urbanização que é fantástico, quase 100%. É nesse Oriente Médio, especificamente nesses Emirados Árabes Unidos, que nós temos um lugarzinho chamado Dubai. Quem não quer ir em Dubai, quem não está conhece os arranha-céus de Dubai, as grandes produções, as ilhas artificiais. Inclusive agora em julho, por causa da pandemia, o UFC, que é aquele evento de luta, de artes marciais, etc., vai fazer um evento na Ilha da Luta, que é uma ilha lá em Dubai. Vejam a grandiosidade que existe ali dentro do Oriente Médio. E os outros países que não fazem parte desse mundo do petróleo sobrevivem de quê? Da agricultura, do pastoreio nômade, então são economias mais baixas. Além do Oriente Médio, a gente sabe que existem outras regiões. Vamos agora para o outro extremo, na Ásia Oriental, também conhecida como Extremo Oriente. É um lugar onde a diversidade cultural também é significativa. É composta por países que têm também altos índices de desenvolvimento humano, como é o caso do Japão e da Coreia do Sul. Lembrando que Japão e Coreia do Sul são aqueles países que utilizam bastante altas tecnologias, as tecnologias de ponta, também conhecida como high-tech. Mas dentro dessa mesma região, nós temos outros países, como é o caso da Mongólia e da Coreia do Norte, que têm os menores indicadores sociais. Vejam que desde o primeiro dia, falando sobre a Ásia, a gente sempre está falando sobre um continente de disparidades, de diferenças, de grandes diversidades, social, econômica, de paisagem e assim por diante. Dentro dessa mesma região aí, ainda temos a China, que é o país que mais cresceu economicamente nos últimos anos. A China hoje é a segunda economia do mundo, onde nós temos uma grande concentração, uma grande quantidade de população, e o carro-chefe da China hoje que nos chama a atenção é essa mão de obra que é abundante, que é barata, e é por isso que atrai tantas multinacionais. Para a gente ter uma ideia, Coca-Cola, a Nike, diversas empresas estão dentro da China, não mais nos Estados Unidos, as suas fábricas de produção,
Por quê? Porque a China tem essa mão de obra barata e abundante. Lembrando que a China vive um regime comunista, socialista durante há algum tempo, claro. Também nessa região, como eu já falei sobre o Japão é a terceira economia e apresenta... E o Japão é interessante. Vejam só como é interessante a questão do Japão. O Japão é um país que naturalmente ele é montanhoso, sofre com abalos sísmicos, com aqueles terremotos. Seus recursos naturais são limitados, mas ele ainda é a terceira economia do mundo. Por quê? Porque o Japão investe significativamente em educação e tecnologia, desde a Segunda Guerra Mundial para cá. Na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão foi devastado pelas bombas nucleares, né, na Hiroshima e Nagasaki, na verdade essas duas cidades, eles investiram na reconstrução, no investimento em educação e tecnologia, e hoje eles são essa terceira economia do mundo. Bom, saindo agora desse Extremo Oriente, agora vindo para uma outra região da Ásia, chamado de Ásia Meridional ou Ásia Monsônica, onde nós temos um país importante. Claro, não é só esse país que faz parte, também tem outro chamado Paquistão e mais alguns. Mas a Índia é o principal país aí dessa região da Ásia Monsônica ou Meridional, Ásia do Sul. Por quê? Porque é o segundo país mais populoso do mundo. E devido à significativa taxa de natalidade que acontece lá, vai ultrapassar a China. Lembrando que a China, durante muito tempo, usou uma política chamada de política do filho único, que era aquela política que limitava. Cada casal só pode ter um filho, caso eles vivam no campo e o primeiro filho for mulher, eles podem ter o segundo. Nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, a China aboliu essa política, mas o crescimento populacional da China é lento. Tá? Ainda é muita gente, porque tudo que acontece na China é muito grande, pela grande quantidade de pessoas. Mas a Índia tentou adotar, mas não deu muito certo, essa política de controle de natalidade, e as próprias características culturais dos indianos, que na sua grande maioria é hindu, favorece a grande quantidade da natalidade. Por isso é que existe uma crescente dessa taxa e logo vai ultrapassar, deve ultrapassar a China. E falando em Índia, a gente não pode deixar de falar de uma coisa específica que se chama castas. Vou repetir, castas. Você já ouviu falar sobre essas castas? Algum tempo atrás teve até uma novela que falava sobre isso, alguns filmes já falavam sobre isso, etc. Vou explicar aqui para vocês o que são essas castas que oficialmente não existe mais, mas culturalmente ainda dá frutos, não muito bons. Por quê? Porque a casta é um sistema de divisão social, de separação da população, que é baseado em preceitos religiosos. E essa divisão religiosa, que é baseada na religião, ela contribui para que haja ainda dentro da Índia uma maior taxa de desigualdade. Vejam, como é que funciona? A casta é um sistema hereditário. Os seres humanos, eles seriam originados das partes do corpo do deus Brahman. Brahman é um dos deuses do hinduísmo e até pela história as pessoas eram derivadas das partes desses deuses, desse deus que é o deus Brahma. E cada uma dessa parte significa uma ocupação social. Então, se eu vim da cabeça, eu sou o Brahman, que são os sacerdotes, tá? Pessoas da classe mais elevada. Aqueles que vinham dos braços do Brahma são os kshatriyas. E esses são os guerreiros com poder político. Então, os políticos, durante um tempo na Índia, só era político quem era kshatriya. Os vaisyas eram as pernas do Brahma. São os comerciantes, os camponeses, os artesãos. Vejam que é uma classe mais inferior. E também existia os sudras, que eram os pés. Esses eram os servos, os serviçais.
Então, pela ideia, as castas é uma derivação, uma separação social que vinha da religião. Oficialmente, não existe mais essas castas, porém, a gente sabe que culturalmente falando, ainda existe essa segregação social. E essa ideia, essa cultura das castas ainda contribui para que haja essa segregação social presente. Então, as castas é um sistema de separação social. Fala assim, professor, então quem é Sudra é horrível, porque eles são os servos. Não. Existe uma outra classe, existe uma outra casta chamada de párias. Esses não vieram da cabeça, não vieram dos braços, não vieram das pernas e também não vieram dos pés. Esses vieram da poeira do pé. São chamados de amaldiçoados. Eles eram marginalizados pela sociedade. Hoje, eles são chamados de Dalits, os Dalits, mas que o nome seriam os párias, né? Que hoje também é conhecido como Dalits. Esses são aqueles que precisavam avisar que eram pária para que as pessoas não cruzassem com eles pelas ruas, porque quem tivesse contato com eles, como eles são amaldiçoados, você poderia ficar amaldiçoado, traria a maldição para a sua vida. Então esses faziam as atividades, as funções que ninguém queria. Por exemplo, a limpeza das ruas. Em outra oportunidade, quando a gente falar sobre a Índia especificamente, vocês vão ver que a Índia, há um tempo atrás, não usava muito banheiro. Então as pessoas faziam suas necessidades em algumas regiões no meio da rua. Então esses párias, esses Dalits, eles trabalhavam nos lixões, se alimentando dos restos, nessas atividades limpando fossa, carregando fezes e assim por diante. Hoje em dia as castas não existem mais. Quem nasceu em uma casta pode se relacionar com pessoas de outra, mas culturalmente ainda existe esse preconceito. E os Dalits, por muitas vezes, eles foram discriminados e excluídos da sociedade. Tá? Então, quando a gente fala sobre a Índia, a gente tem que falar sobre as castas. É inevitável falar sobre as castas quando a gente fala sobre a Índia. Beleza? Tranquilos? Só mais um pouquinho a gente já está finalizando. Como eu falei no começo da nossa aula, o continente asiático ele é o mais populoso do mundo. Também há uma grande concentração populacional, o que torna ele um continente povoado em algumas regiões. Por exemplo, nas regiões planas, nas regiões dos vales fluviais, que são as regiões dos rios, as margens dos grandes rios, e também nas regiões industrializadas, porque atrai as pessoas por causa do emprego. E as regiões que são menos povoadas têm dois motivos principais. Ou porque o clima não favorece, é clima seco, né, de deserto, semiárido, etc. Ou também porque é uma região montanhosa. Aí você fala assim, então professor, provavelmente o país ou os países mais povoados da Ásia seria China e Índia, por serem os mais populosos? Não. O mais povoado é Singapura. Por quê? Povoado é a concentração das pessoas. Como assim, professor? A gente pega o número total da população e divide pelo número, pelo tamanho da área. Esse resultado aí é que nós vamos chamar de de densidade demográfica, o número de habitantes por quilômetro quadrado. E quem tem o maior número de habitantes por quilômetro quadrado do continente asiático é Singapura, 8.339,3 habitantes por quilômetro quadrado. Beleza? Então é isso aí. A Ásia, um continente fantástico, cheio de diversidades, mas também cheios de curiosidades, principalmente no que se fala da população. Então eu deixo aqui para vocês uma provocação para que vocês pesquisem um pouco mais sobre as castas e como esse regime, como esse sistema, ele conseguiu fazer com que houvesse uma maior segregação social dentro do continente asiático, claro, dentro da Índia. Tranquilos? Beleza?
Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida, anota, deixa um comentário aqui no vídeo e logo logo eu vou tirar as suas dúvidas. Sou o professor Daniel Vieira, de Geografia. Foi bom estar com vocês e saudações geográficas. Yo, yo.